Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Aleluia. Pode se sentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom, amém? À medida que se cumprimentarem, podem ser se assentando. A todos que estão aqui, sejam bem-vindos. Mas está faltando muita gente hoje. É feriado? Então está sobrando dinheiro. Amém? Nós vamos falar em Romanos, no capítulo 1. Eu marquei o verso 21, mas eu gostaria de ler o verso de número 20 também. Vindo para cá, eu estava pensando que essa geração é uma geração bastante diferente. Essa pode ser a geração talco, pó de arroz. Eu sou da geração do metiolate. Vocês lembram do metiolate? Eu não sei se a gente chorava mais pela ferida ou pelo remédio. Quando eu chegava em casa, que tinha que falar que tinha se cortado, meus irmãos, era um desespero. O metiolate entrava na alma. Aquilo fazia com que a gente sentisse até alegria depois que pelo acidente que tinha sido causado. A mãe nunca chegou com talco para resolver corte com ferida. A mãe sempre trouxe metiolate. O nosso Deus, Ele nos cuida de uma forma tão especial e tem coisas que Ele tem que tratar na base do metiolate. Estão prontos? Eu estou. Desde madrugada Ele está falando comigo, me atrasei. Porque estava tão gostoso estar na presença do Senhor de manhã, comecei a escrever e quando eu vi já eram quase 10 horas. Eu falei, Deus, está tão bom aqui, Deus. Mas é sinal que Deus tem mais para nós. Romanos 1, 20 e 21. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, e nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Coloquei como tema para esse pensamento o suficiente é suficiente? Você já fez essa pergunta para você? Enough is enough? O comentário bíblico da Bíblia de Estudos, da NVI, diz o seguinte. Essa carta escrita por Paulo apresenta o Evangelho, o plano de Deus para a salvação e justificação de toda a humanidade. Embora a justificação pela fé, e é assim que nós conhecemos a carta aos Romanos, embora ela tenha sido apresentada como tema central por alguns, parece que um tema mais amplo corresponderia de forma mais satisfatória à mensagem dessa carta. Em vez de conhecermos essa carta como a justificação pela fé, nós poderíamos conhecê-la como a justiça de Deus, ou a ira de Deus. Pois a justiça de Deus, ela compreende a justificação pela fé. Da mesma forma que ela abrange ideias como a culpa, a santificação e a segurança. Tendo em base essa introdução da NVI, nós vemos que Paulo tinha vários propósitos ao escrever essa carta. O primeiro era para comunicar, olha, eu quero estar com vocês. Como quem diz assim, olha, coloca o fogo baixo na panela, vai preparando o feijão, que eu vou chegar. E quando eu chegar, daí as coisas fervem. Que eu tenho muito de Deus para trazer para vocês. Um segundo motivo dessa carta é que ele queria apresentar o plano básico da salvação a uma igreja que nunca tinha tido um apóstolo. Essa igreja estava crescendo, mas provavelmente eram daqueles que ouviram, né, a mensagem e andaram e foram para Roma, mas eles não tinham apóstolo junto com eles. Então alguns erros estavam acontecendo.
Em terceiro lugar, Paulo queria explicar o relacionamento entre os judeus e os gentios. Porque estavam dentro da mesma casa, mas os judeus estavam predominando, dizendo assim, olha, vocês têm que andar como nós andamos, vocês têm que ser aquilo que nós somos. E Paulo estava querendo mostrar que o plano da salvação não era um plano exclusivo para brasileiros ou para americanos. Não estava querendo mostrar que era só para judeus ou só para gentios, mas ele estava dizendo, o plano da salvação ele é global. E ainda hoje, Deus continua amando o mundo inteiro. E ainda hoje Ele continua buscando os pecadores. E ainda hoje o chamado que Ele deixou para nós continua vivo. Ide e pregai o Evangelho a toda a criatura. Paulo começa essa carta com um retrospecto do estado espiritual de toda a humanidade. Ele concluindo que judeus e gentios igualmente são pecadores e precisam da salvação. Todos precisam da salvação. Essa mensagem não é para a igreja, essa mensagem é para o mundo. Todos precisam dela. A salvação está outorgada por Deus mediante Jesus Cristo e a sua obra na redenção da cruz. Salvação só em Jesus Cristo. Não existe outro caminho. O caminho é Jesus. Então, se alguém está desesperado por salvação, não busque uma saída, ache uma entrada. E a entrada é Jesus Cristo. A condição prévia, no entanto, para que chegue a salvação é que ela tem que ser recebida pela fé. O princípio pelo qual Deus tem sempre lidado com a raça humana, sempre foi pela fé. Nunca foi de outra forma. Deus quer esse relacionamento conosco. A salvação, então, meus irmãos, eu entendo que ela não é um todo. Como alguns pensam, eu estou salvo, então estou salvo para sempre, está tudo bem. Não existe necessidade de fazer mais nada. A salvação, sim, é apenas o início de uma experiência cristã. A semana passada nós batizamos 9 nessa casa, que não chegaram ao ponto final, de forma alguma, mas chegaram ao primeiro passo dizendo, agora eu sou uma nova criatura, a salvação me alcançou, e agora eu tenho muito trabalho a fazer para a glória do Senhor Jesus. Mas não chegaram ao batismo por convicção, chegaram ao batismo pela fé, entendendo sim que é necessário com que o homem morra, mas que nasça novamente em Cristo Jesus e viva completamente para Ele. Então, é o início de uma experiência com Cristo. Então aqui Paulo passa a demonstrar de que modo o crente é liberto do pecado, de que forma que o crente é liberto da lei, de que forma o crente é liberto da morte. Condição esta possibilitada pela união com Cristo na morte e na ressurreição, como eu já disse, mas também pela presença doce e suave e pelo poder do Espírito Santo que habita no crente. Aleluia! Aleluia! Se vocês quiserem depois, leiam esse capítulo primeiro inteiro. Mas dos versos 20 até o verso 27 desse capítulo, nós encontramos 7 formas de rejeição a Deus. Mas eu quero nessa manhã me basear no versículo 21 com 2 dessas formas. Não glorificar a Deus e serem mal agradecidos. É possível ser cristão e ser mal agradecido? Tem um famoso discurso, meus irmãos, em um filme que foi feito em Hollywood anos atrás. Esse discurso é bastante interessante porque o homem começa falando o seguinte. O ponto aqui, senhoras e senhores, é ganância. Por falta de uma palavra melhor, então eu vou utilizar ganância. Porque ganância é bom. Ganância é algo certo. Ganância funciona. A ganância clarifica, ela abre caminhos e captura a essência do espírito da evolução. Ganância em todas as suas formas, a ganância pela vida, a ganância pelo dinheiro, a ganância pelo amor, a ganância pelo conhecimento, ela tem marcado o desenvolvimento humano. Daí você pensa que se um filme começa dessa forma, o que você pode esperar da continuidade? Embora o discurso seja velho, eu cheguei a uma conclusão esses dias. Que a ganância é o espírito da nossa era. Não existe outra coisa que domina a nossa era a não ser ganância. Anos atrás um repórter perguntou a John Rockefeller, que na época era o homem mais rico do mundo, quantos milhões são necessários para satisfazer um homem?
E a resposta dele foi muito rápida e simples: o próximo 1 milhão. Ou seja, nunca acaba. Também perguntaram a Andrew Carnegie, um multimilionário do aço, quanto é o suficiente? E para essa questão ele respondeu: um pouco mais. Ou seja, não tem fim. O ex-diretor da Petrobras, recentemente em seu depoimento na Lava Jato, disse: a princípio eu queria $1 milhão, depois 10, daí 100, e então eu perdi a conta. O prefeito de São Francisco questionou a empreendedores da cidade: quanto é o suficiente? E a resposta de um executivo bancário foi: o fato de você ter feito essa pergunta me terrifica, pois ela soa como uma blasfêmia. Ou seja, não tem fim, é incalculável. A ganância não acaba. Mas deixa eu te perguntar se gratidão acaba. Então eu cheguei à doce conclusão que tanto quanto ganância, a gratidão no meio do povo de Deus tem um poder ainda maior para que o mundo seja transformado. Aleluia. Como crente eu chego à conclusão que se deixamos ser guiados pelo Espírito desta era, nós jamais seremos saciados. Assistindo um programa ontem antes de dormir, fui dormir bem cedo. Eu conversava com a Kátia: como que pode pessoas desejarem tanto, trapacearem tantas pessoas, roubarem milhões, e daí serem inseridas nas mais altas esferas da sociedade, vivendo de aparência, porque na verdade não são ricos, são ladrões, mas no meio todos são iguais. Eu creio que em Deus nós precisamos ter a sua misericórdia para que a gente seja guiado pelo Espírito da gratidão. E quando nós somos guiados pelo Espírito da gratidão, nós podemos dizer bem alto que nós temos vida e vida em abundância. A gratidão, meus irmãos, ela direciona a vida. Um poema, ou melhor, um livro, chamado Espaço para Deus, o autor disse: quase nada em nossa sociedade nos estimula a ser gratos, ao invés de sugerir que nós demos graças. Comerciais na TV nos ensinam a desejar cada vez mais. Você pode sentar na frente da televisão depois de uma boa refeição, mas a propaganda te convence que você está com fome. Os comerciais te vendem coisas que parecem ser maravilhosas, mas o próximo comercial também te mostra que não foi o suficiente. Você precisa de algo mais. Os jornais nos estimulam a comprar. Diga-se o dia anterior ao Thanksgiving. Os nossos vizinhos nos detalham as suas conquistas, as suas últimas aquisições. E isso faz com que a gente entre num ciclo que às vezes nos domina. A questão é que se nós ouvirmos todas essas vozes, nós nunca sentiremos gratidão. E esse autor deixou isso muito claro. Essas vozes são muito altas. Mas pelo contrário, nós começaremos a pensar que temos praticamente, ou melhor, começar a pensar que temos quase nada e que nós precisamos adquirir o tempo todo muito mais. Essa atitude, meus irmãos, da ganância, ela nos torna hostis, guiando-nos ao individualismo, a uma concorrência, aonde ninguém tem amigo verdadeiro, aonde ninguém respeita ninguém, aonde nada tem espaço a não ser o teu eu. Nós nos tornamos gananciosos, com o detalhe que você não precisa ser rico para ser ganancioso. É engano. Você não precisa ter uma conta milionária para você ser ganancioso. Você pode estar sendo ganancioso com a centena que você ganha na semana, sonhando em ser um milionário. Você apenas precisa ser egoísta e ter medo de compartilhar os seus recursos, porque está gravado na sua mente: eu preciso ter mais, eu preciso alcançar mais, não tenho o suficiente. Há algo gravado em sua mente que o que você tem não é o suficiente, a necessidade de lutar por mais, ela te domina. Mas grave hoje no seu coração: a ganância ela domina, mas a gratidão ela compartilha.
E o salmista mesmo disse, olha, eu nunca vi o justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Nunca reteve, não, pelo contrário, compartilhava. E no compartilhamento Deus abençoava. Você nunca consegue encher um copo que está cheio. Mas à medida que o copo se esvazia, a água vai se renovando. E é isso que Deus quer nos ensinar. Se nós tivermos um sentimento de que o que nós temos é o fim de tudo, ou nós precisamos ainda mais, deixa eu te lembrar que a fonte inesgotável se chama Jesus, e Ele tem abundantemente mais para fazer do que nós pedimos ou pensamos. Paulo, escrevendo à igreja de Roma, disse, porquanto tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. O problema é que pensam que glorificar a Deus é estar no culto de domingo, ou participar das reuniões semanais, ou dizer que é crente. Ou comprar uma Bíblia e deixar no para-brisa do carro dizendo, eu sou cristão. Meus irmãos, glorificar a Deus é muito mais do que isso. Porque glorificar a Deus não se trata simplesmente daquilo que a gente crê. Glorificar a Deus se trata da gente se mover em virtude daquilo que a gente tem. Glorificar a Deus é um modo de vida. E é impossível você glorificar a Deus se você não é generoso. É impossível. Porque nós damos glória. Nós damos louvor. Nós rendemos a Ele o culto. E como que uma pessoa que não sabe o que é ser generoso faz isso? Então ele visita a igreja. Ele se veste como, age como, pensa talvez como, mas na verdade nunca foi transformado. Mas hoje, a palavra do Senhor está aqui não para sarar a ferida, mas é para arrancar o pus e dar nova vida, e essa vida em abundância. Paulo está escrevendo a essa igreja e dizendo assim, olha, vocês conheceram a Deus, mas não o glorificaram como Deus. Vocês eram aparentes. E daí talvez a grande pergunta de hoje seja, pastor, como glorificar a Deus? A minha pergunta é essa, é como não glorificar a Deus sendo crente? Porque eu tenho na minha cabeça que tudo que eu tenho, tudo que eu sou, deve glorificar o nome dEle. Mas como glorificar a Deus? Diz que a nossa salvação é resultado específico da fé. E a fé é a raiz de todas as nossas boas obras. Nós devemos reconhecer que há uma ligação indissolúvel entre fé e glorificar a Deus em toda a nossa conduta. Em todo o nosso ser. O que nós pensamos deve glorificar a Deus. Como agimos deve glorificar a Deus. O que falamos deve glorificar a Deus. Aonde vamos deve glorificar a Deus. O que nós somos deve glorificar a Deus. O que temos deve glorificar a Deus. Ou seja, glorificar a Deus é como se não houvesse o amanhã. Fazendo tudo como se fosse para Ele hoje. Glorificar a Deus é sair de casa não para mais um culto, mas é para o último culto. E dizer assim, esse vai ser melhor do que o de ontem. Porque Deus tem renovado algo em mim. Nós glorificamos a Deus, e eu coloquei 3 passos, 3 formas que nós glorificamos a Deus. Nós glorificamos a Deus pela nossa fé. A Bíblia é clara quando ela diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Pela nossa fé, nós chegamos à conclusão e podemos dizer as palavras de Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vida, ainda que decepcione o fruto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos corrais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Gratidão não está condicionada ao que temos. Gratidão está ligada àquilo que nós somos. A nossa fé deve ser incondicionalmente proporcional à nossa vida ou à nossa conta bancária. Meu glória a Deus não tem que ser mais alto porque eu tenho dinheiro no banco. Meu glória a Deus não tem que ser mais alto porque o carro que está no pátio está pago. Meu glória a Deus deve ser o mais alto porque um dia Ele me achou. Ele colocou os meus pés firmes numa rocha.
Ele me deu dignidade. Acima de tudo, me deu o prazer de chamar a cada um de vocês de irmãos em Cristo Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Ele é a fonte de tudo. A Ele glória para sempre. Confiar no Senhor quando tudo vai mal é a certeza de que cremos que Ele é galardoador daqueles que o amam e o buscam. Aleluia, aleluia. Glorificar a Deus, meus irmãos, não vai de acordo com a condição. Muitos anos atrás estou sentado na igreja, anos atrás, e nós tínhamos um diácono na igreja, o irmão Etelvino. Meus irmãos, pensa num diácono. A igreja tinha 5.000 membros naquela época já. Mas pensa num homem que estava na porta e estava vendo a necessidade do altar. Tinha um olho de águia aquele homem. Trabalhava, meus irmãos, que era uma formiga. Quando o pastor pensava, ele estava do lado. Pensa num diácono. Mas um dia eu me ajoelho, eu estou na igreja, no momento de oração, eu me ajoelho, o irmão Etelvino vem se ajoelhar do meu lado. O irmão Etelvino começa a oração de uma forma, meus irmãos, que eu não sei começar uma oração sem agradecer a Deus. Esse homem cai em lágrimas do meu lado e começa a dizer: Deus, muito obrigado, porque o cobrador da Copel não passou lá em casa hoje. Muito obrigado, Deus, porque eu vou chegar em casa hoje, a luz está ligada. E eu não tive dinheiro para pagar a conta, Deus. Mas eu não quero só te agradecer, Deus, por causa disso. Eu quero te agradecer porque eu tenho casa. E ainda que eu volte e esteja escuro, eu tenho endereço, Deus. Ainda que eu chegue em casa, Deus, e eles tenham passado por lá agora, não tem problema. Porque o Senhor é a luz que eu preciso. Meus irmãos, aquela oração me tocou. Porque esse homem não estava dizendo: Deus, faça. Não, ele estava dizendo: Deus, muito obrigado. E nesse muito obrigado, meus irmãos, eu pus a mão no bolso, o dinheiro que eu tinha, eu pus na cadeira dele, dei um jeito de sair pelo lado sem ele me ver. E eu sei que esse irmão não ficou no escuro. Eu tenho certeza absoluta. Porque o nosso Deus, enquanto Ele é glorificado, Ele trabalha em nosso favor. O nosso Deus, Ele continua fazendo milagres no dia de hoje. Mas nós devemos glorificar a Deus independente da nossa situação. A alegria que esse irmão tinha está servindo na casa, meus irmãos. Eu aprendi muito com esse homem, porque era um par de sapatos só, uma calça e uma camisa só, mas era o melhor que ele tinha para Deus. Eu nunca vi esse homem mal cheiroso. Nunca vi esse homem que com seu terno sujo, a sua camisa amassada, não. Ele ia para a presença de Deus, porque era o melhor que ele tinha. Eu vou para a casa do Senhor para adorar o meu Senhor. Devemos glorificar a Deus, meus irmãos. A Ele glória, confiar no Senhor quando tudo vai mal é a certeza que nós cremos nele. É a certeza de que Ele está no controle de todas as coisas. Confiar nele no escuro é dizer: está difícil, praticamente impossível, mas eu creio. Glorificar a Deus, meus irmãos, vai além daquilo que nós pensamos. Mas nós glorificamos a Deus também pela nossa adoração. É lamentável quando a gente chega na casa em um culto como esse. O dono da casa está aqui. O Senhor está aqui. Nós estamos sendo conduzidos pelo melhor que os irmãos do louvor podiam proporcionar a Deus hoje. E eles não vieram para cantar para mim ou para você. Eles vieram aqui para nos guiar a Deus, para nos levar a Deus. Eles estão prestando o culto deles. A nota pode sair errada, pode não chegar na altura que seja, pode acontecer alguma coisa que eles sabem melhor do que qualquer um de nós, porque não somos juízes. E se somos tão bons quanto pensamos, deveríamos estar aqui e não aí. Esse é o teu lugar. Porque tem gente que sabe fazer tão bem, mas não faz nada. Mas entrar num culto como esse, aonde está chegando na presença de Deus, e ter a coragem de ficar com os lábios fechados, e os irmãos terem que fazer ginástica, dizendo: olha, coloca a mão no coração, ergue o braço. Meus irmãos, você deve entrar pulando por essas portas, porque você está entrando na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Aleluia,
A adoração não é cantar bonito, cantar afinado, a adoração é vida. É difícil entrar e passar no meio de crentes carrancudos, cascudos, espinhosos, as bocas fechadas, que até para dar bom dia a gente se assusta. Paz do Senhor, bom dia. A paz voltou para mim, lindão. Foi isso que Jesus falou, saúde com a paz. Não recebeu, volta. Eu estou em paz. Se você está amarrado, olha, hoje é dia de você se abrir diante de Deus. Falava que tinha gente que tomava suco de limão para vir para a igreja, né? Chegava amarrado. Eu estou tomando água de limão, é boa. Eu não acho que é o suco que faz a diferença. Eu acho que é quem toma. Tem gente que come jiló, que é amargo, que só vendo e continua dando risada. Para de ser carrancudo, meu irmão. Chegar aqui, daí tão emburrados, cerram seus lábios e perdem a oportunidade de se unir não ao grupo, mas ao coral celeste que está lá, 24 horas por dia. Glorificando ao único que é digno de receber honra, glória, força, poder. Vocês cerram seus lábios porque não sabem ou não gostam de cantar. Vocês perderam uma grande oportunidade hoje. A oportunidade de deixar a sua voz chegar diretamente nos ouvidos de Deus. Acompanhada com os anjos que já o adoram diariamente. Meus irmãos, eu estou ficando igual ao Pedro. O Pedro, ele andava com Jesus e eu acho que ele se sentia o cara. Hoje eu vou para casa me sentindo o cara, porque eu não canto bem, mas eu cantei com os anjos. Aleluia. Aleluia. Como é bom viver Jesus, meus irmãos. É maravilhoso. Deus habita no meio dos louvores, meus irmãos. Quando nós declaramos a glória de Deus na adoração, nós temos o privilégio de antecipar o grande espetáculo que nós faremos um dia. Já imaginou que o teu nome não é visto no jornal, você não é uma pessoa pública, talvez não tenha muitos amigos no Face, o Instagram teu está lá, fazem 50 anos com o mesmo post, e você está aí, Mas já imaginou, gente, que um dia nós vamos fazer um show, gente, que toda a terra vai ficar parada? Cadê? Cadê aquele povo? E daí nós vamos estar definitivamente na frente do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Aleluia. Quem for abrir o espetáculo fala, olha, esse é o cordeiro que foi morto, mas hoje é o leão que ruge. E daí nós vamos começar a cantar, meus irmãos, santo, 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 santo. Aleluia. Nós comecemos agora com corações imperfeitos, porém quebrantados, meus irmãos. É isso que é adoração na igreja, é isso que é o louvor na igreja. Imperfeitos com corações quebrantados, cantando a um Deus que é perfeito. Aleluia. Aleluia. Talvez as nossas vozes sejam desafinadas, mas nós podemos começar a fazer agora aquilo que nós vamos fazer para sempre quando chegarmos no céu. Nós vamos glorificar ao Eterno em todo o tempo. Aleluia. Nós glorificamos a Deus também em tudo o que fazemos. Ou seja, como cremos em Deus para a salvação e por isso nós glorificamos o seu nome e declaramos em adoração a sua glória, a obediência gratuita flui em nossas vidas, resultando glória a Deus em tudo aquilo que nós fazemos. Então nós não glorificamos a Deus só quando nós estamos no meio ou quando estamos na casa. Mas nós devemos usar os nossos talentos, os nossos dons para a glória de Deus em todo o tempo.
Ou seja, se é em casa, a Deus seja glória. Se é na escola, a Deus seja glória. Se é no trabalho, a Deus seja glória. Na igreja, a Deus seja glória. Aleluia! Em todo lugar, a Deus glória. Aleluia! 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 Se tem um povo que deveria ser excelente na terra, somos nós. Principalmente nos nossos trabalhos na casa de ímpios. Nosso trabalho tem que ser perfeito. Não a ponto de garantir que nós vamos ter trabalho no outro dia. Não, de forma alguma. Pode ser que eu não volte mais lá, mas o meu testemunho está lá. Eu fiz o melhor que eu pude. Mas eu não fiz pelo teu dinheiro. Eu fiz porque eu sou filho dele. Eu represento ele aonde eu estou. Quando nós começamos a glorificar a Deus, as coisas começam a mudar. Porque daí nada do que você tem é teu. Tudo é dele. E quando tudo é dele, você sabe que não acaba. Quando você começar a ver que a ganância está tomando parte de alguma área da sua vida, vá ao Gólgota. Veja ali o amor de Deus, que entregou o seu filho, que morreu pendurado em uma dura cruz, mas morreu para nos dar vida e luz. Ele mesmo se esvaziou. A Bíblia diz que ele deixou o esplendor da sua glória. Ele deixou tudo que tinha, ele se esvaziou para fazer a vontade de Deus. Ser pastor em meio à nossa geração não é fácil. A nossa maior luta são os erros assumidos como acertos. É a quantidade de recados em forma de palavras que são lançados e que você assume dizendo, essa é a forma. Então você pega a tua forma e traz para a palavra. E se a palavra não condizer com aquilo que você está pensando, você está errado. Nosso guia não é o que fulano falou, não é a mensagem que está bombando, não são a quantidade de likes. Nosso guia é a palavra de Deus. E se nós subirmos nesse altar e tirarmos, ou acrescentarmos alguma coisa, nós estamos enganando a todos vocês. Eu peso muito o lugar que eu estou. Eu prezo o lugar que eu estou. Mas eu sei o peso que tem as palavras que saem dos meus lábios. Porque um dia eu vou estar na presença do meu Senhor. E eu vou ter que dar conta das coisas que Ele mandou eu falar. E ali não vai ter maquiagem. Ali não vai ter que dizer assim, não, eu não falei porque ia pegar fulano, ciclano, ia ficar de cara feia. Não iam gostar do que foi dito, iam mudar de igreja. Aí talvez Jesus olhe para mim e fale, mas eu queria que falasse para eles mudarem de vida. Então, deixa eu falar para vocês o que acontece. Eu falo aquilo que Deus põe no meu coração. Me inclino na presença dEle para ouvir aquilo que Ele quer. Oro antes e depois de ministrar a palavra. E deito em paz com o Espírito Santo. Nós precisamos ser corrigidos. Eu nunca vi uma igreja tão gananciosa como a que nós estamos vivendo. Ministrando riqueza nos altares.
E aonde que está a porção diária que Deus mandava no deserto? Que nunca faltou. Qualquer um de vocês aqui me diga o dia que faltou algo na sua vida, a não ser o teu desejo. Faltou pão, faltou água, faltou moradia, faltou roupa. Roupa, é claro que não, porque a gente fica doido no closet. Eu também, só quero saber qual azul que eu vou usar. Mas Deus tem nos dado muito mais do que nós merecemos. O problema é quando o closet fica pequeno, daí você tem que usar o quarto, e do quarto você coloca a roupa na sala, e da sala você usa a cozinha, e da cozinha você põe no banheiro. Então esse é sinal que você está sendo ganancioso. O problema é que quando tudo que você tem não é o tudo que Deus pode dar, e daí a tua visão é o que Ele pode fazer, e não aquilo que Ele já tem feito. O problema é que quando você está sendo abençoado, a tua bênção é para você, não para que Ele abençoe outras vidas. Ser pastor em meio a essa geração, como eu disse, não é fácil. Nós lutamos com erros assumidos como acertos. Erros trazidos com discursos vazios de amantes de si mesmo que estão levando uma geração inteira à obscuridade do coração. Uma geração amante de si mesma, que não sabe o que significa ser grato. Que não sabe a palavra gratidão. E o texto que lemos diz: nem lhe deram graças. Ou seja, além de não glorificarem o seu nome, tampouco agradeceram. Deus foi obrigado a fazer o que Ele fez. Eles deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. A ganância faz o coração ficar escuro. Faz os olhos se cegarem. Você consegue se lembrar de um favor ou um ato de amor involuntário que você fez? Rapidamente, consegue? Um favor que você fez, um ato voluntário que você fez. É difícil. É difícil, porque a gente faz muitas coisas. Esses dias estou na fila do mercado, um rapaz chegou para mim e falou: daí, pastor, tudo bem? E eu não reconheci. E, para falar a verdade, não só não reconheci, como não lembro quem era. Porque ele começou a falar e perguntou da Kátia e tal, daí perguntou se tinha filhos, eu falei: tem a Ebra, faz anos que eu não vejo. Ele falou: pastor, o senhor pode não estar lembrado de mim, pastor, mas o primeiro colchão que eu ganhei aqui foi do senhor. E o senhor saiu na chuva para buscar esse colchão comigo. Eu sou muito agradecido por isso. Hoje eu sou casado, tenho meus filhos. Deus me guardou. Eu falei: então, já que Deus te guardou, procure uma igreja. Vai lá e sirva a Deus, porque Ele tem muito para fazer com a tua vida. Nós não lembramos de atos que a gente faz. Mas quer ver uma coisa? Pense agora em alguém que foi mal agradecido com você. É fácil de lembrar, né? É fácil. Pensa em alguém que foi ingrato. E daí hoje você saiu da sua casa, veio para a igreja, deixa eu te perguntar, como você pensa que Deus se lembra de você semanalmente? Com alegria ou como um ingrato? A verdade é que muitos que estão aqui hoje estão sendo consumidos pela ganância. O seu relacionamento com Deus é unilateral. Olha, venha a nós o seu reino. Mas nunca chega o final do versículo. Olha, seja feita a sua vontade. É só para mim. Mas a vontade de Deus ainda hoje é de salvar o perdido. Ontem eu me perdi na cidade. E me perdi em meio a Gasparilla. Estava tentando ir no hospital e não chegamos no hospital. Eu vou falar para vocês que de repente eu estava chorando pela quantidade de vidas entregues ao inferno.
Eu vi uma menininha. Eu falei, amor, dá uma olhada naquela menina, dá uma olhada naquela menina. Se tivesse 12 anos era muito, gente. Completamente perdida. Praticamente nua no meio da rua. E eu fiquei com tanta raiva. Depois de 1h30 tentando chegar no hospital, não consegui. Perguntamos para o policial como que fazia. Não conseguimos chegar. Eu falei, estou indo embora. Não vou ficar mais uma hora aqui no meio. É como se estivesse andando, meus irmãos, no meio do inferno, vendo as vidas se entregando, morrendo, acabando. E daí eu pergunto, o que nós podemos fazer? Como que nós podemos chegar e arrancar essas vidas de lá? Nós temos vida, meus irmãos, como compartilhar essa vida? A verdade, meus irmãos, é que como igreja, tudo que nós vamos fazer necessita de recurso. Tudo que nós vamos fazer, nós precisamos de recurso. Ninguém aqui vive de vento. Mas Deus provê o necessário. Hoje é o primeiro dia da semana, nós estamos aqui. Vamos sair daqui com certeza, vamos almoçar em algum lugar. Por quê? Porque Deus nos deu recurso. Mas Deus nos deixou registrado, meus irmãos. Olha, as aves dos céus têm alimento, as flores se vestem como ninguém. Eu cuido delas, eu cuido de vocês. Nós temos Ele como nossa provisão em tudo. Então, do que mais que nós precisamos? Por que reter o que Ele nos dá? E aí está o problema dentro da casa. Eu só vejo uma forma da gente reter no meio desse mundo todo. É a falta de certeza de que Deus vai estar lá. Ele só veio até aqui, mas lá Ele não vai estar. Gratidão, meus irmãos, é uma reação radical na vida. Gratidão, ela exige movimento. Gratidão, tanto quanto ganância, ela nunca será ou terá o suficiente. Nós nunca vamos agradecer demasiadamente. Gratidão faz você quebrar o vaso de alabastro e derramar a última gota aos pés do Mestre. É isso que move. Reconhecendo que Ele é tudo o que nós precisamos. Não é o que nós guardamos uma vida inteira. Não. Gratidão, a gente tira tudo o que tem de Senhor. Eu ponho em tuas mãos. A gratidão não é somente dar gorjeta ao garçom, mas é elogiar o cozinheiro. Gratidão exige atitude. Mas pela ganância, muitos estão deixando de contribuir na casa do Senhor. A verdade é que alguns nunca contribuíram. E outros simulam que o fazem anonimamente. Mas lembre-se, os olhos do Senhor alcançam todos os moradores da terra. E se nós somos chamados para ser a diferença, nós começando a ser a diferença é dentro da casa. Ele vê muito mais do que relatórios, ele vê muito mais do que as juntas, ele vê muito mais do que qualquer um. Como igreja, meus irmãos, eu tenho a tranquilidade de assumir, como pastor dessa igreja, eu tenho a tranquilidade de assumir esse púlpito. E de falar sobre finanças tranquilamente. Mas alguns dias atrás eu estava orando. Num desses momentos assim com Deus. E estava perguntando, Deus, como que pode? Mais da metade da igreja não é dizimista, não são ofertantes. Mas ficam dizendo que são, sou torre. Isso é terra. Isso é terra. Você está cravado aqui. Sem saber que a igreja não são as paredes. A igreja é os braços que se estendem. A igreja são as vidas que estão aqui, que estavam perdidas, mas reconheceram o caminho que é Jesus Cristo. Estou orando. E daí o Espírito Santo foi muito claro. Por que você está se preocupando com aqueles que não dizimam? Se tem alguns que eu nem aceito as ofertas. Quando a Bíblia é muito clara que diz, se você tem algo com teu irmão, antes de ofertar, você vai lá e corrija. Você corrija a sua língua, seu dedo. Corrija a sua vida. Porque tem gente que é muito bom para falar e para escrever, mas não para viver. Porque se tem conselho para dar, então chama a pessoa e dá conselho.
Metiolate, gente. Mas se quiser ser curado, tem que passar pela ferida. Nós temos pelo menos 60% de pessoas que não são contribuintes. Se fosse do lado de fora, a gente chamava de parasita, né? Aquele que sobe no ombro e vai onde você vai. Mas a luz aqui não se paga, as cadeiras vieram de graça, nós não pagamos aluguel. A gente tem festa, come bem, não tem problema, vem do céu. A gente ora e as coisas acontecem. E daí você, além de participar, tem que levar para a família inteira que está no Brasil. Mas nós poderíamos muito bem chamar essas pessoas de inativos. Mas com amor, meus irmãos, essa manhã. Porque eu não consigo ser diferente daquilo que eu vivo. Eu não consigo falar aquilo que eu não faço. Porque senão a gente entra numa vida dúbia. Se nós aceitamos as boas novas para nós e nós queremos que elas sejam propagadas, a única forma é a gente também fazendo parte disso. Tem 3 formas: indo, ofertando ou orando. Fica tranquilo que eu não vou falar de oração. Mas a vigília foi uma bênção. Foi uma bênção a vigília. Mas em vez de gastar tempo com aqueles que ainda estão sendo comidos pela ganância, eu quero terminar essa mensagem glorificando a Deus por aqueles que estão vivendo a Deus a cada segundo. Eu quero agradecer a Deus nessa manhã por aqueles que têm dado um testemunho semanalmente. Que as suas contas bancárias podem estar vazias, mas os seus corações estão cheios da certeza de que Deus não falta. Eu quero agradecer a Deus por você, meu irmão, que talvez não tenha o carro mais bonito do estacionamento ainda, e quando tiver me leva porque eu vou gostar de andar. Mas que você não tem a ausência da companhia de Jesus no teu carro. Aonde você vai, Ele tem estado contigo. Em todo o tempo você tem andado com Ele e Ele tem andado contigo. Quero glorificar a Deus. Porque você por tantas vezes tem deixado os seus gostos, os seus desejos para dizer: olha, eu sou fiel a Deus, eu quero trazer os dízimos, quero trazer as ofertas. E você fazendo isso, o nosso Pai que estás no céu tem satisfeito os seus desejos na hora e na proporção certa. Deus nunca deve nada para ninguém, meus irmãos. Muito pelo contrário. O que Ele faz abundantemente mais do que nós pedimos e pensamos. Eu quero celebrar a Deus nessa manhã com você, que às vezes sente falta de tantas coisas que os outros têm, mas que não sente a falta de Jesus. Você que não sente a falta de Deus. Você que pode dizer assim: olha, eu não tenho nada nessa vida, mas eu tenho tudo o que eu preciso. É com você que eu quero celebrar. Com você que está vivendo na abundância. Você que está vivendo da porção diária. Você que está vivendo daquilo que talvez não seja o que o teu sonho queria te levar. Mas deixa eu te lembrar que em pouco tempo nós vamos estar andando em ruas calçadas de ouro. Aleluia. Aleluia. Deixa eu te lembrar que onde está Deus há abundância. Há abundância de alegria, há abundância de paz. Eu já participei de jantares com muita comida, mas o ambiente era pesado. Eu já cheguei em casas que teve que levar o pó para fazer o café. Mas era impossível não ser impactado pela presença doce do Espírito Santo. De pessoas que não têm o que te oferecer, mas eles têm Jesus para compartilhar. Aonde que estão os nossos pensamentos? Onde que estão os nossos fundamentos, meus irmãos? Porque eu sou crente, eu tenho que ser o mais rico? De forma alguma. Jesus vai pela contramão.
Porque eu sou de Deus, eu tenho que ser generoso. Gratidão deve me mover à generosidade. Tudo o que fazemos, como nós fazemos, deve redundar em glórias ao nosso Deus. Dízimos e ofertas são sinônimos de fé. Você que não é dizimista, é sinal que você não tem fé. É por isso que quando chega uma doença na sua casa, você tem que pedir para alguém de oração orar por você. É porque você não tem fé. Porque se você tivesse fé, você podia dar o último centavo do teu bolso, sabendo que Deus não falta. 2002 foi um ano muito puxado para nós. Trabalhávamos o dia inteiro e à noite para a faculdade, que era em Orlando. Uma sexta-feira eu estou saindo e eu tinha que pagar no outro dia a matéria para fazer. Eu tinha que fazer aquela matéria, eu só estava indo nos sábados. Eu não tinha o dinheiro para pagar. Eu tinha uma igreja no sul de Tampa, na Ballast. Fui pregar num culto, tinha 6 pessoas no culto. Deus estava lá. Termina o culto, chega um irmão para mim e fala assim: pastor, nunca lhe dei nada, recebe. Colocou um negócio no meu bolso. Eu fiquei sem jeito. Falei: meu irmão, eu sei que o irmão trabalha tanto quanto eu. Não precisa, pastor, recebe porque Deus mandou eu dar. Eu fui para casa com uma vergonha. Nem vi o que tinha. Deitei, dormi, no outro dia de manhã eu fui para a faculdade. E quando eu estou chegando, eu estou lembrando. Falei: tem que pagar. E daí eu lembrei. E eu pus a mão no bolso, a aula era $253. Estava contadinho lá, $253. Aleluia. A igreja já tem que aprender o caminho da generosidade. Meus irmãos, eu voltei feliz de lá, não porque eu passei na matéria. Quando encontrei esse irmão, contei o testemunho. E uns dias depois, Deus foi lá e abriu as portas para ele, sem documento, comprar um carro zero. Deus, Ele age muito mais do que a gente imagina. Então, dízimo não é troca, oferta não é troca. Não é esperar ter. Não, dízimo e oferta é primazia. Quer dizer, Deus já fez, está aqui, ó. Deixa eu entregar. Muito obrigado, Deus. Meus irmãos, eu quero celebrar com vocês. Dízimos e ofertas são sinônimos de fé e nunca foram baseados em quantias. Uma viúva deu uma oferta maior do que um homem que tinha muitas posses. Mas dízimos e ofertas estão baseadas em fidelidade. Se você não sabe fazer conta de 10%, depois eu te explico. Porque tem gente que calcula dízimo, é 5%, 3%. Matemática simples. Dízimos e ofertas são sinônimos de fé. E são esses sinônimos de fé, são esses recursos que fazem com que aquilo que às vezes está nos matando, que é a ganância, morra. É a gente agir por fé, a gente dar pequenos passos. É a gente tomar a decisão. Olha, Deus guardou minha vida aqui, fez aqui isso até aqui, então daqui para frente eu sei que Ele pode fazer mais. Nós vencemos a ganância quando nós começamos a praticar a gratidão. Vamos, meus irmãos, fazer com que a gratidão prolifere. Eu quero glorificar a Deus nessa manhã, porque foram os recursos aplicados na igreja o ano passado, que foram o motivo, ou melhor, foram a gasolina para que a igreja andasse, o carro se movesse, e muitas vidas fossem alcançadas. Eu vim para casa essa manhã para glorificar o nome do Senhor. E eu sei que durante essa ministração Deus está fazendo milagres, porque tem lutas que são feitas aqui. São ensinamentos que tiveram. Não, dízimo está lá no Antigo Testamento. Não, meus irmãos, tem muita bênção que está no Antigo Testamento que você também acredita. Tem muita promessa que só está no Antigo Testamento. A Bíblia é um todo. E tem mais uma coisa. Deus não precisa falar 2 vezes para que eu creia. Deus falou, está falado. Alguém chegou para mim algum tempo atrás e falou assim: pastor, o futuro da igreja é fechar as portas e as reuniões serem nas casas. Eu falei: me preocupa porque vai começar na sua. E infelizmente começou na dele e hoje está todo mundo perdido.
Meus irmãos, a igreja só se move quando o povo de Deus se move. E nós não sabemos a força que nós temos. Desconhecemos a força que nós temos. Porque não estamos crendo no Deus que nós temos. Se Ele cuidou até hoje, tenha certeza absoluta, não vai faltar amanhã. Eu celebro a Deus nessa manhã com vocês, dizendo bem alto. E talvez esse fosse o versículo que a gente deveria transcrever, se fosse possível. Mas não pode. Só escutem. Porquanto, vocês que acreditam na obra de Deus, e que já venceram a ganância, que estão fazendo com que a igreja ande hoje, vocês conhecem a Deus, o glorificam como Deus, lhe dão graças constantemente. Eu saio às vezes das casas, meus irmãos, arrebentado. Mas eu oro antes de sair das casas, abençoo essas vidas, para que amanhã eu tenha trabalho de novo. E quando eu chego no meu carro, eu agradeço a Deus profundamente. Deus, muito obrigado. Porque hoje eu canso com o trabalho, não pelo trabalho. Não corro mais atrás dele. Deus abriu as portas. E se Deus te abriu as portas, entre, mas entre com a cabeça erguida. E com a certeza que é Ele que está fazendo. Graças a Deus constantemente. Porque eles não se desvanecem em seus discursos. Por isso o vosso coração ele não se obscurecerá. Vencido pela ganância, você vai achar desculpa para qualquer coisa. Vencendo a ganância, você vai achar oportunidade só para uma coisa. Glorificar a Deus com tudo o que você tem e com tudo o que você é. Quando nós falamos de dízimos e ofertas nessa casa, nós estamos dando a oportunidade para você fazer parte no reino de Deus. Que essa oportunidade seja vista como um privilégio. Um privilégio. Porque o que ganha menos aqui nessa casa, ainda hoje pode ser considerado rico em muitos países do mundo. Deus tem nos guardado, tem nos fortalecido. E se nós somos fiéis a Ele, Ele vai fazer florescer.